no encontro de hoje, né, a gente vai discutir, continuando essa problemática, essa discussão sobre a ética, depois de termos visto a discussão, né, a apresentação da ética da psicanálise segundo Lacan, agora a gente vai dar mais um passo, né, falando um pouco sobre a concepção da ética na esquizoanálise, né, a partir do texto do Deleuze e do Guattari, Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos, que está nesse volume 3 da edição brasileira do Mil Platôs. O Mil Platôs é o segundo volume de uma série de Deleuze e Guattari chamado Capitalismo e Esquizofrenia. O primeiro volume se chama O Anti-Édipo e o segundo volume se chama Mil Platôs. O Anti-Édipo foi publicado em 1972 e o Mil Platôs em 1980. E eu achei interessante colocar essa discussão de como criar para si um corpo sem órgãos depois da discussão do texto do Lacan sobre a ética da psicanálise, justamente porque o Deleuze e Guattari tem uma influência muito forte, né, da psicanálise, particularmente da psicanálise lacaniana. O Deleuze foi um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1925 e 1995. E o Guattari foi um psicanalista e militante francês que viveu entre 1930 e 1993. E o Deleuze foi um filósofo, né, que escreveu, né, muitos livros, né, alguém que se dedicou academicamente à filosofia, como professor, como escritor, escreveu dezenas de livros, basicamente buscando, na história da filosofia, um tipo de tradição, né, que ele chama, que vocês viram no texto, né, que é uma palavra que ele utiliza bastante, que é a tradição da imanência. Então, segundo Deleuze, hegemonicamente, ao longo da história da filosofia, a filosofia se constituiu como uma filosofia da transcendência. Desde Platão, Aristóteles, né, que a gente falou um pouco sobre isso nas aulas, que é a filosofia de uma separação. E na medida em que há uma separação, implica também uma organização. Então, se o mundo está separado em duas instâncias, né, como pensava Platão, né, o mundo dos padrões, das formas, e o mundo do devir, o mundo do vir a ser, o mundo sensível, então o mundo sensível tem que se pautar segundo essa ordem das ideias eternas, transcendentes. Então vocês já vejam que nesse horizonte, né, só nessa indicação que eu estou dando, a gente já percebe uma pista para entender esse texto de hoje, como criar para si um corpo sem órgãos, né? Significa que a transcendência implica um plano de organização. Então, aquilo que é separado, que é supostamente superior, começa a dominar e organizar o mundo do vir a ser, o mundo sensível. Enquanto que Deleuze e Guattari, nesse texto, tentam falar da importância da sensibilidade, do mundo sensível, do mundo do vir a ser, do mundo do devir. Só que esse mundo do sensível, né, aquilo que só pode ser sentido, o mundo da sensibilidade, o mundo do vir a ser, o mundo do devir, foi hegemonicamente na história da filosofia meio que recalcado, justamente por uma vitória política, né, desses filósofos da transcendência, em virtude do cristianismo, da história europeia, e por aí vai, né? Mas na história da filosofia há muitos autores que tentam fugir dessa tradição da transcendência e construir aquilo que justamente Deleuze e Guattari no texto chamam de um plano de consistência, ou um plano de composição. E aí Deleuze foi estudar esses autores, né? Alguns que a gente viu aqui, né, como Nietzsche, Spinoza, o Bergson, os estoicos, os epicuristas. Então ele buscou, e vários autores também das ciências humanas, da literatura. Deleuze era um filósofo que fazia muitas pontes, né, e com vários campos de saber diferentes, né? Um filósofo muito erudito, né? E que buscava nas suas investigações científicas, artísticas, literárias, filosóficas e também psicanalíticas, construir esse plano de imanência, né, onde as coisas se constituem juntas. Então, já é uma pista para a gente entender essa discussão do texto de hoje, né, como criar para si um corpo sem órgãos, né, a retomar um pouco de Spinoza e Nietzsche, que a gente já viu aqui, né. Então, Deleuze chega a dizer, né, que ele construiu toda a sua filosofia numa grande identidade entre Spinoza e Nietzsche. Ele percebe muitas ressonâncias, né, muitas coisas em comum entre a filosofia de Spinoza e Nietzsche, que a gente chegou a mencionar aqui, tanto na aula de Spinoza quanto na aula de Nietzsche, né? E agora a gente vai retomar algumas coisas, né? Então, isso já é uma certa pista para a gente, né? Uma continuidade, né,
de uma outra forma dessa discussão ética que a gente viu em Spinoza e Nietzsche. Mas também em Lacan. Aí vem a segunda referência, né, da dupla, que é o Guattari. O Félix Guattari, né, foi um psicanalista aluno de Lacan. Ele foi analisante de Lacan, aluno de Lacan, desde 1955 até 1970 e pouco, né? Ou seja, durante uns 20 anos. Ele seguiu fielmente os ensinos de Lacan, o seminário de Lacan, fez análise com ele, também participou da fundação da Escola Freudiana de Paris por Lacan. Foi um psicanalista que trabalhou também com psicóticos, né? Então ele tem uma experiência, assim como Lacan, com a clínica da psicose. Daí a gente vê um monte, os exemplos que eles trazem no texto, né? Os exemplos da paranoia, os exemplos da esquizofrenia, os exemplos das toxicomanias, da drogadição, enfim, exemplos do nosso campo, né? Assim, da psicologia, os exemplos da clínica, né? E da clínica psicanalítica em particular. Só que Guattari, quando procura Deleuze, né? Mais ou menos no ano de 68, 69, que eles se encontram, eles resolvem produzir um trabalho juntos, né? Tentando articular psicanálise política. Daí nasce a chamada esquizoanálise. Eu trabalho aqui na UFMA, né? Dou estágio nessa abordagem, que a esquizoanálise, como o nome diz, né? Parte de uma certa abordagem clínica e política dos processos de subjetivação, tomando como modelo, não o modelo da histeria, como Freud fazia, para pensar a subjetividade, né? Freud construiu toda a sua construção, construiu a sua psicanálise, né? O seu modelo de subjetividade a partir da histeria, né? Foi o dado clínico que permitiu Freud construir a psicanálise. Depois Lacan vai fazer essa releitura da psicanálise e da subjetividade a partir do modelo da paranoia, que era o que o Lacan trabalhava mais, né? Particularmente o primeiro caso do Lacan, né? Que é o caso Aimé, que está na tese dele de doutorado, e ele vai seguir por essa linha da paranoia. E o Deleuze e o Guattari vão tentar construir uma concepção de subjetividade a partir do modelo da esquizofrenia, que é um modelo bastante diferente. Então, vocês vejam que no modelo da histeria, como diz o Freud, já há uma separação entre consciência e inconsciente. Então, a histérica ela é tomada por uma série de sintomas que tem a ver com afetos e ideias inconscientes que vêm à tona nos sintomas. No modelo na paranoia, as intensidades e as ideias inconscientes pressionam a consciência como se fossem destruir a consciência, ou seja, o eu. Então, o eu ele fica num momento muito delicado, né? Quase estilhaçando. O eu começa a ficar fragilizado, né? E por isso os paranoicos tentam se defender. Então, a paranoia é uma tentativa de defesa diante desses impulsos inconscientes. Então, a paranoia é um investimento do eu, para que o eu não sucumba, para que o eu não se despedace. Então, por isso que o paranoico está sempre se defendendo, né? Então, ele sempre projeta os perigos intensivos que ele sente fora, né? Ele está sempre se defendendo, sempre lutando, sempre se sentindo atacado. Né? Enquanto que o modelo esquizofrênico é um modelo diferente, porque já é quando o eu está como que despedaçado mesmo. Já não é mais o paranoico tentando se defender do estilhaçamento. É quando o eu já se estilhaçou. E as formações do inconsciente aparecem livres, a céu aberto. Né? E então é a sensação, né, de descrição, né, muitas vezes por psiquiatras, psicanalistas, de um estilhaçamento, né, modelo esquizofrênico. Bom, aí o Deleuze e o Guattari tentam juntar essa clínica da esquizofrenia com uma análise política, histórica, social, né, e eles constroem a esquizoanálise para poder mostrar, construir uma clínica dos fluxos, como eles dizem, né, os fluxos do desejo que não se separam dos fluxos sociais. Então, eles vão mostrar isso, né, de como os modos de subjetivação, né, têm a ver com dinâmicas e máquinas sociais. Então, assim como as pulsões são pequenas máquinas que a criança vai construindo desde a infância, o desejo ele é construído por máquinas sociais, históricas. Então, não há como separar os sujeitos do seu campo histórico, social e político. Então, veja, a esquizoanálise, no fundo, como eles dizem, é uma psicanálise militante. Ou seja, tenta trazer para as questões clínicas as dinâmicas da política, da história
E, ao mesmo tempo, levar para a política as discussões, as temáticas, as problemáticas do desejo, as temáticas do inconsciente. Bom, mas essa construção da esquizoanálise, né, vocês vejam que se situa dentro do campo da psicanálise, inicialmente, como Deleuze e Guattari falaram no Antiédipo, mas de maneira muito crítica. Então, uma certa reconstrução da psicanálise, seguindo muita inspiração do Lacan, ou seja, dialogando a psicanálise com as ciências sociais, com a antropologia, também como Lacan fez, né? Mas ampliando o foco com a filosofia, como Lacan também fez. Enfim, é uma inspiração muito lacaniana, interdisciplinar, transdisciplinar, com muitos saberes diferentes, para tentar construir essa problemática de um desejo, né? De um desejo que não seja individual, mas um desejo que seja uma construção de um campo. E, como eu falei, eles têm, então, dois livros, o Antiédipo e esse, o Mil Platões, né? Que eles publicam em 1980. No Antiédipo tem uma discussão mais centrada na psicanálise e no Mil Platões menos, né? No Mil Platões eles tentam explorar territórios não psicanalíticos. Então eles vão falar muito de literatura, vão falar muito de política, vão falar de diversos outros saberes, diversas outras discussões. É um livro muito rico e quase enciclopédico, né? O Mil Platões. Bom, então eu pensei da gente discutir esse texto porque acho que de todos os textos do Mil Platões é o texto que discute mais a problemática da ética, que nos interessa aqui. Que, no caso, né, é pensar a ética como a construção de um corpo. Pensar a ética como a construção do próprio desejo. Porque se a ética, né, como a gente tem repetido aqui nas nossas aulas, né, é a problematização da moral e tentar produzir uma vida livre, e vida livre como a gente tem visto nesses autores, né, Spinoza, Nietzsche, Lacan, tem a ver com agir segundo o seu próprio desejo, ou seja, segundo a sua própria determinação. Então, agir segundo a sua própria determinação, agir segundo o seu próprio desejo, implica uma construção. Então, nesse sentido, esse texto de hoje vai um pouco além do que o Lacan apresentou no texto A Ética da Psicanálise, né? Então, não basta simplesmente afirmar um desejo que se desloca por meio de significantes, porque os significantes ainda são sociais, né? A gente vai ver nesse texto do Deleuze e Guattari que eles fazem uma crítica dos significantes. Então, o significante ainda vem do outro. Então, não é simplesmente um deslocar-se metonímico entre significantes, mas muito, muito além disso. Explodir essa própria ideia de significante para construir uma experimentação, um devir, que eles até dizem, né, que seja assignificante. Ou seja, que não pertença ao campo do outro, né, nem do pequeno outro, nem do grande outro, mas que seja uma construção autônoma, que seja uma construção singular, sobretudo. Né? Então, tentando situar esse texto nas discussões que a gente fez até aqui, é um pouco por aí, né? É um certo avanço, é mais um passo, né, para tentar problematizar essa questão da ética. Né? Sobre essa introdução, alguma pergunta, alguma questão, algum comentário? Bom, então o problema desse texto, né, como criar para si um corpo sem órgãos, né, é o problema do desejo, né? Então, como desejar e como produzir o corpo do desejo. Né? Então, se fala muito de desejo, né? E a gente confunde muito o desejo com os imperativos que vêm do outro, os imperativos que vêm da moral. E eles vão fazer muito ao longo do texto essa dualidade, né? Entre o corpo sem órgãos e o organismo. Entre o corpo sem órgãos e os estratos. Ou seja, basicamente essa discussão que a gente tem feito aqui entre ética e moral. Né? O plano da ética, que é o plano do corpo sem órgãos, e o plano da moral, que é o plano de organização, é o plano dos estratos. Então, uma certa luta, é uma tensão entre o corpo sem órgãos e os estratos e a organização. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a ordem, seja uma ordem pessoal, seja uma ordem social,
seja uma ordem, inclusive, biológica, no sentido de um organismo mesmo biológico, né? Como se a vida precisasse ir sempre além. A vida ou o desejo precisasse sempre ir além. E, de fato, quando a gente olha, por exemplo, para a vida biológica, a gente vê que as mutações têm muito a ver com isso, né? A mutação é uma nova combinação de código genético para produzir outras coisas, para ir além de um organismo dado. Então, a vida só evolui quando ela faz uma crítica a uma certa organização, a um certo organismo dado, certas formas de vida organizadas. Bem como na política também, na sociedade, né? A criação é sempre da ordem de uma experimentação. Quando não há experimentação, não há criação. Só há reprodução. Então, veja, na ordem social, política, e também na ordem da subjetividade, né? Como a gente pode dizer assim, só há vida quando a gente experimenta, quando a gente vai além, quando a gente cria, quando a gente se recria. Então, a grande questão do texto é como produzir isso, né? Como é possível produzir o novo? Como é possível produzir a invenção? Como é possível ir além? E quais são os perigos disso, né? Então, se desejar é criar a si, criar a realidade, né? Se o desejo é da ordem da criação, né? Vida aí no sentido de como próprio desejo, né? Então, quais são os perigos da criação? Quais são os perigos da invenção? Quais são os perigos de ir além? E aí o tempo todo, né, como uma espécie de retornelo, né, um refrão, o tempo todo vai se repetindo a palavra prudência, prudência, prudência. Então, o tempo todo no texto se fala de prudência. Então, é um texto que choca muito, assim, quando a gente lê o texto a primeira vez, não sei se vocês tiveram essa impressão, né? Porque o texto já começa falando de corpos hipocondríacos, corpos paranoicos, corpos esquizofrênicos, corpos drogados, né? E a gente começa a entrar numa atmosfera que eles até dizem, né? Uma atmosfera lúgubre, né? Uma atmosfera sombria, uma atmosfera dolorífera, né? Uma atmosfera de dor, né? Eles falam assim, como é que isso pode ser bom, né? Então, é um artifício literário do Deleuze e do Guattari para chocar, mas também me parece que é uma crítica deles aos leitores do Antiédipo de 1972. Então, esse texto foi de 1980, 8 anos depois do Antiédipo. Porque muitos jovens daquela época, né, muito influenciados pela revolta de maio de 68, né, buscavam essas experimentações nas drogas, na política, nos costumes, no sexo, nos grupos, nos grupelhos, né? Então, mil experimentações diferentes que, particularmente as experimentações das drogas, que levavam muitos jovens aos perigos, e perigos não são os perigos da moral, em que a família fala, não é o perigo da autodestruição. E Deleuze ficava muito preocupado com isso, né? Deleuze era professor, né, universitário, né? Ele ficava preocupado, não com um pai, um tiozão, não é nada disso, né? Ele ficava preocupado porque se você se destrói, não tem mais nada, né? Não tem mais vida, não tem criação. Então, para poder inventar, para poder criar, como eles dizem no texto, é necessário um mínimo de organismo, um mínimo de significância, um mínimo de subjetivação. Ou seja, é necessário uma mínima base, um mínimo de organização para poder desorganizar, para poder inventar, né? Então, por isso que o texto já começa com um desfile de corpos sombrios, corpos vitrificados, corpos esvaziados, eles falam, né? Então, a gente já começa a ver que o negócio é mais complicado. Ou seja, construir o desejo tem perigos. Quais são os perigos? A morte, o esvaziamento, a destruição de si e do outro, né? Então, são uma série de perigos. E aí o ritornelo, o refrão vai se dando, né? Prudência. A gente viu também no último encontro, né, sobre o Lacan, que a ideia da prudência, né, da justa medida, é um conceito antigo na filosofia que remete a Aristóteles, né? A gente viu. Só que o Lacan, de maneira muito correta, vai dizer no Seminário 7, a Ética da Psicanálise, que essa justa medida do Aristóteles, essa prudência aristotélica, é uma justa medida de um plano de organização da cidade grega. Então, a coragem é a justa medida entre a temeridade e a covardia. Então, você vê, quem é que julga o que é temerário ou o que é covarde? A cidade, as virtudes da cidade. Então, segundo o que a cidade julga, então aí já vem um tema do julgamento, né? A gente vai voltar a isso. Então, segundo o que a cidade julga, você encontra uma justa medida. Então, a prudência de Deleuze e Guattari aqui não é a prudência aristotélica.
porque não é uma justa medida entre valores da cidade, os valores do juízo do cidadão ateniense. Mas é uma justa medida, é um equilíbrio imanente, ou seja, que não depende dos valores da cidade. É um equilíbrio, uma justa medida do próprio ser, ou de cada corpo. Né? Então, cada corpo encontra a sua prudência. Então já vai situando aí o que é essa prudência do corpo sem órgãos. Né? E aí, como eu falei para vocês, né, o texto começa, então, como a gente já está vendo, né, o corpo sem órgãos é um problema de experimentação. Experimentação porque não há modelo. A cidade não vai te dar um modelo do corpo sem órgãos, nem os filósofos, nem a filosofia, eles podem multiplicar os exemplos, mas um exemplo não é um modelo. Um exemplo não é alguma coisa para você imitar. O exemplo é uma coisa para você entender. O exemplo é qualquer um. Né? É um acontecimento específico daquele corpo. Então, o exemplo é para nos inspirar, para nos construirmos os nossos próprios órgãos. Então, o nosso próprio corpo sem órgãos. Então, o texto já começa mostrando os enganos daqueles jovens que leram o Antiédipo e achavam que a solução era se tornar louco, esquizofrênico, paranoico, drogado ou masoquista. Então, eles falam, primeiro, que não é nada disso. Então, não é você tomar um modelo, mas é necessário analisar os exemplos. Então, eles já começam analisando exemplos. Então, eles falam do corpo hipocondríaco, que é quando a pessoa começa a achar que seus órgãos não funcionam, meu cérebro está esfacelando, meu coração não funciona, estou com um problema nos órgãos, né? Então, a hipocondria é uma certa falência dos órgãos, né? E da fisiologia do corpo. Eles dão o exemplo da paranoia, né? O corpo paranoico que sente que existem influências que vão te atacando, né? Atacam meus pensamentos, atacam o meu corpo, estão roubando os meus pensamentos, né? Então, pensamentos, sentimentos paranoicos, né? Aí eles falam do corpo esquizofrênico, né? Então, é uma luta do corpo esquizofrênico contra essas 1000 influências e, ao mesmo tempo, para abrir e multiplicar esse corpo, mesmo que você chegue no perigo da catatonia, quando você não reage mais e só sente, né? A multiplicidade que te constitui e que te invade, né? O corpo drogado, né? Que é você começar a ter percepções múltiplas, né? Começar a ver que o seu corpo pode ser, porque é muito a influência das drogas, né? Você começa a perceber de uma maneira completamente diferente, né? O Deleuze chega a ter um texto, inclusive, do Deleuze muito bacana, que dialoga com esse texto de hoje, né? Sobre drogas, né? Vocês podem dar uma olhada, que se chama Duas Questões sobre a Droga. É um textinho muito pequeno do Deleuze, 5 páginas, ele faz uma análise da problemática das drogas, né? E ele diz que as drogas investem a percepção. Então, uma série de drogas, né, muda a nossa percepção. Né? Então, a gente começa a sentir e ver as coisas de uma maneira completamente diferente, né? E eles citam o William Burroughs, né? O Almoço Nu, né? Inclusive, tem um filme bem bacana sobre esse livro do Burroughs, né? Que se chama o Mistérios e Paixões. O título é horrível, né? Porque é a tradução do Naked Lunch, né? O almoço nu, mas colocaram o título em português de Mistérios e Paixões. É bem interessante, né? Então, como cinema, para vocês verem os delírios que o personagem do filme tem, e do livro, né? A partir da experimentação com as drogas. Então, ele começa a achar que você podia ter um corpo melhor, fazer buracos, em vez de ter um buraco para respirar no nariz, ter um buraco para respirar diretamente no coração, no peito, por aí vai. Então, as loucuras das percepções dos drogados, né? E ele também fala do corpo masoquista, né? O corpo que vai construindo máquinas, aparentemente, como eles vão dizer, para sentir dor. Os corpos que se penduram, né? Os corpos que criam máquinas doloríferas, né? Então, eles já começam com esse festival que eles falam, né? De corpos esvaziados. Mas, ao mesmo tempo, parece que alguma coisa acontece nesses corpos. Por mais que exista um julgamento sobre essas experimentações, que vejam, são experimentações, né? É uma questão de desejo. Ser hipocondríaco, ser paranoico, ser esquizo, ser drogado, ser masoquista, é uma questão de desejo também. Então, é o que diz a psicanálise, né? É sempre uma escolha. A pessoa escolhe ser paranoico, esquizofrênico, histérico, neurótico obsessivo, autista, sempre há uma escolha.
Então, assim, o texto então começa com esses corpos sombrios, esses corpos esvaziados. Mas veja, isso também é desejo. Então, por mais que a gente se assuste com esses corpos que existem, né, e que, aliás, estão também em nós de alguma maneira, né? Então, todos nós temos traços paranoicos, todos nós temos traços esquizofrênicos, todos nós temos traços masoquistas também, né? Todos nós temos alguns traços hipocondríacos, uns mais, outros, né? Então, temos que entender esses corpos para além de um julgamento, que a primeira impressão que a gente tem quando a gente lê esse texto é o julgamento, né? O problema do julgamento. Então, a gente vai julgando. E veja, quem é que julga? Antonin Artaud, né, que é um escritor francês, né, que foi internado muitas vezes, né, como esquizofrênico, né, foi o diagnóstico de Antonin Artaud, mas alguém que renovou o teatro francês, né, criou o chamado teatro da crueldade. O Antonin Artaud chama isso de acabar com o juízo de Deus. Então, acabar com o juízo é acabar com a moral, acabar com o sistema de julgamento, que acha que certos corpos ou certas formas de desejar não têm espaço na cidade, não tem espaço na sociedade, não tem espaço na vida. Mas se a vida inventa esses corpos, é porque temos que entender o porquê que a vida faz isso, né? E como é que a vida se constitui na sua multiplicidade, né? Então o texto já começa chocante, o texto é para ser chocante, né? O texto é para mexer com a nossa moral e para mexer com a nossa sensibilidade também, com o que a gente julga certo, errado, agradável ou desagradável, né? E para perceber que a vida é muito mais intensa do que essas divisões morais, né, que a sociedade coloca para nós. Então, você veja, é um artifício literário também, né, de Deleuze e Guattari. Então, Deleuze e Guattari se perguntam, né, por que esse desfile de corpos lúgubres, de corpos sombrios, de corpos vitrificados, esvaziados, se o corpo sem órgãos também é êxtase, alegria e dança? Isso é muito importante. Né? Então, o corpo sem órgãos ele é o corpo do desejo. E se é desejo, é vida, alegria, dança. Né? Por quê? Porque tem perigos. Então, é necessário a gente perceber o que faz no desejo, na criação de si próprio, os perigos que nos fazem nos esvaziar, nos destruir. E de como é possível criar uma prudência, um equilíbrio imanente e não transcendente, não baseado nas regras dos outros, mas baseado na nossa própria experimentação, como é possível fazer desse corpo sem órgãos um corpo vivo, e logo um corpo pleno de êxtase, de alegria e de dança. E aí eles começam a lançar uma série de programas, né? Então eles dizem assim, né? Substituir a anamnese, né? A lembrança, pelo esquecimento. Substituir a interpretação pela experimentação. Daí o eco nietzschiano fica muito claro, né? Pelo que a gente viu, né? O Nietzsche diz, né, no Genealogia da Moral, né? A tarefa que a natureza que a natureza que a cultura exige, né, ou que a natureza nos deu, né, para que a cultura exercitasse, né, é criar um animal capaz de prometer, capaz de criar o futuro, um animal capaz de se lembrar. Porque o natural em nós é o esquecer. Então, o Deleuze e o Guattari dizem, né, então, substituir a anamnese, né, essa lembrança, essa memória, essa gigantesca memória, né, que nos faz humanos, né, então, veja, não há deveres sem lembrança. Então, a gente tem que se lembrar para poder obedecer. Então, a obrigação social é feita de lembrança. Mas como é possível, né, ter uma espécie de memória cósmica, uma memória que não é da cidade, é uma memória que vai além da cidade. Então, é necessário esquecer as regras da cidade, deixar de ser humano para poder ser além do humano, né, para poder aceder a uma memória cósmica. Então, substituir a anamnese, a lembrança que gera o dever e as obrigações, pelo esquecimento. Substituir a interpretação, porque se a gente nos interpreta segundo as leis da cidade, segundo as leis humanas, a gente sempre vai voltar ao mesmo lugar, o plano de organização, a moral. Substituir a interpretação pela experimentação. Então, veja, aí a gente já dá mais um passo. O desejo não é um problema de obediência e de reprodução, é um problema de experimentação, e por isso de esquecimento. É necessário esquecer. É por isso que as nossas experiências, em geral, mais intensas na nossa vida têm a ver com esquecimento, né? Então, para que a gente viva bem, por exemplo, a experiência de uma festa, a gente tem que esquecer um pouco quem a gente é, para a gente poder se lançar naquela experiência, né? Então, esquecer quem nós fomos, para que a gente viva bem aquela experiência, a experiência de amar, né?
a gente precisa esquecer todos os amores que tivemos para vivenciar um novo amor. É necessário esquecer para poder experimentar. Então eles já colocam aí um programa, né? Que eles já até falam, um programa antipsicanalítico. Então vocês vejam, né? Parte da psicanálise, mas ao mesmo tempo tem muitas críticas à psicanálise. Como eu falei, a esquizoanálise é uma espécie de reconstrução da psicanálise a partir de uma base real. Né? E aí a gente entra um pouco nessa discussão entre psicanálise e esquizoanálise, né? Que aparece bastante no texto, inclusive. Né? Então, o corpo sem órgãos, né, de Deleuze e Guattari, tem duas fases, tem dois momentos para construir o corpo sem órgãos. A primeira fase, propriamente, é construir o corpo. A segunda fase é fazer com que esse corpo seja preenchido por intensidade. Então, veja, é necessário primeiro construir um corpo, como se constrói um ovo, um dobramento que você se fecha sobre si. Constrói um corpo como um fechamento, né? Então, construir um corpo implica necessariamente uma invaginação, um fechamento de um fora, tal como na embriologia, né? É um pouco isso, né? Então, o tecido ele se fecha por fora, então, fabricar um corpo. Em segundo lugar, fazer com que esse corpo fabricado seja preenchido por intensidades. Uma série de intensidades percorram esse corpo. Bom, então, essa problemática, né? Que eles vão dar mil exemplos da biologia, vão dar exemplos da política, vão dar exemplos da literatura. Tem uma discussão aí com a psicanálise, né? Com a problemática das pulsões na psicanálise. Então, uma coisa que a gente já falou aqui, que vocês devem saber, né? A gente comentou aqui na última aula de Lacan, que o conceito central mais importante da psicanálise é o conceito de pulsão, né? Trieb em alemão, que não é a mesma coisa que um instinto, né? Que o instinto é típico de um comportamento herdado pelos animais, fixo. Então, dado um certo estímulo, você reage ao estímulo de maneira fixa. Isso é o instinto que os animais têm. Os humanos não têm instinto. Então, eles não têm uma maneira fixa para reagir aos estímulos. Eles têm que inventar uma forma de sensibilidade e de reação aos estímulos. Então, essa problemática do Deleuze e do Guattari, né, essa problemática do corpo sem órgãos, é a problemática das pulsões e do inconsciente. Por que é uma problemática das pulsões? Né? Porque as pulsões, segundo a definição do Freud, né, que está no texto As Pulsões e Seus Destinos, que é um texto de 1915, o Freud diz, né, que as pulsões é o liame, é o meio termo entre o corpo e o psiquismo, é o elo perdido, né, é a ligação entre o corpo e o psiquismo. A pulsão nasce de um corpo erogenizado, intensificado, né, pelos encontros, né? Não lembro de Spinoza, né? Os corpos vão sendo afetados por outros corpos e nessa afetação, nesses afetos, né, o corpo é preenchido por intensidades. Então, veja, corpo e intensidades, os dois momentos do corpo sem órgãos. Produzir um corpo e preenchê-lo de intensidades. Mas o corpo sem órgãos, ele não é o corpo orgânico. Ele é imanente ao nosso corpo, ele é físico, né? Ele é imanente ao nosso corpo orgânico, ele é físico, mas ele não é o corpo biológico. Então, é muito semelhante ao conceito de pulsão em psicanálise, né? Então, a pulsão, ela não é orgânica, né? O prazer que a criança sente sugando o seio da mãe, ou chupando o dedo, né? Que o Freud vai chamar de pulsão de sugar, né? A pulsão oral, não se reduz ao órgão e à função orgânica. Porque a criança pode ter prazer sugando seios, tomando uma madeira, chupando o dedo, ou o adulto, adolescente, fumando cigarro, ou falando, ou beijando, né? Então, veja, o corpo, a boca, ela é um órgão, mas as formas da boca se compor, o plano de composição da boca é virtualmente infinito. Você pode fazer muitas coisas com a boca para que as intensidades da boca, para que você sinta prazer na zona oral. Isso é a pulsão em psicanálise. Veja, não tem nada a ver com instinto. E não tem uma organização dada, você tem que inventar o que fazer com essa
com essa borda e com essas intensidades que percorrem essa borda. Então, a pulsão, ela é da ordem do artificial e do artifício. É da ordem do criativo e do criado. Então, as pulsões têm que ser inventadas. Daí, essa coisa que já tem na psicanálise do construtivismo do desejo. O desejo, ele é construído. Né? Existe todo um construtivismo do próprio desejo. Né? Então, compreender-se, entender quem se é um pouco entender como é que você foi construído. E mais, as formas que você pode se construir. Daí, essa divisão de uma clínica dentro da psicanálise, de Freud e de Lacan, de uma clínica da interpretação e uma clínica da repetição. Né? Isso vai aparecer no percurso do Freud e do Lacan. Né? Uma clínica da interpretação é quando você tenta interpretar o seu desejo a partir do que você sofreu. Assim. Aconteceu tal coisa na sua infância, aconteceu alguma coisa na sua família, aconteceu alguma coisa na sua história, na sua biografia. Então, é você entender os sintomas, as formações do inconsciente, a partir de uma história pré-estabelecida. Então, veja, aí tem anamnese, interpretação, né, tudo isso. Outra coisa é o que o Freud fez a partir de 1920, né, depois do Além do Princípio do Prazer, e o que o Lacan vai fazer a partir do cenário 19 em diante, que é uma clínica do real, baseada na repetição. Que aí a questão não é mais interpretar, mas aí a questão é trabalhar a partir das repetições. Porque mesmo que o sujeito, às vezes, entenda quem ele foi, como ele foi produzido, mesmo assim ele continua repetindo os mesmos sintomas. Então, o que significa? Que mesmo que o sujeito entenda o porquê que ele faz tais e tais coisas, ele não muda. Porque ele precisa repetir. Tem um excesso de intensidade que o obriga à repetição. E um excesso de intensidade para a psicanálise, inclusive, é traumático. Você precisa repetir. Bom, o que o psicanalista vai fazer diante disso, já que a interpretação tem limite? Bom, é necessário um trabalho no real, diretamente no real, ou seja, na experimentação. Então, a esquizoanálise do Deleuze e Guattari vai nessa segunda direção, de uma clínica da repetição, que eles chamam também de ritornello, né? Ou refrão, uma clínica da repetição e uma clínica da experimentação. Então, não basta simplesmente lembrar quem você é, ou seja, o que fizeram de você. É necessário que você faça alguma coisa do que fizeram com você. Então, o que fizeram com você é a anamnese, é a interpretação. É a primeira clínica da interpretação. A segunda clínica é a clínica do real, é a clínica da repetição, é a clínica de uma experimentação, que você tem que fazer alguma coisa. Então, tem que se construir. Então, veja, é uma exigência de autoconstrução. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão? Algum comentário? Bom, mas experimentar não é simples. Experimentar é uma coisa complexa. Então, eles vão falar, né, que construir um corpo sem órgãos é necessário um agenciamento e uma máquina abstrata. Então, veja, são termos, assim, bastante abstratos, que é o linguajar, né, conceitual de Mil Platôs, né? Então, dizendo assim, rapidamente, né, agenciamento para eles, como a própria palavra diz, é agenciar coisas. Então, por exemplo, isso aparece lá na teoria das pulsões de Freud, nos 3 ensaios, né? Para que eu dei o exemplo da pulsão oral. Então, a pulsão oral, ela é agenciada. É necessário agenciar a boca com o dedo, ou com o cigarro, ou com a mamadeira, ou com o peito da mão, ou com os órgãos genitais na questão do prazer oral, né, do sexo oral. Há formas de agenciamento. Então, não há desejo sem agenciamento, ou seja, sem um acoplamento, né, de um corpo com outros corpos. Mas para quê? Para que uma energia circule, para que quantidades intensivas circulem. Então, isso é o agenciamento concreto, é necessário concretizar agenciando com outros corpos. E também máquinas abstratas, que, como o nome diz, são abstratas, ou seja, são linhas de pensamento. São probabilidades, possibilidades, né? Por onde o desejo pode circular. São planos abstratos, né? Tal como um artista tem uma máquina abstrata, uma ideia, um conceito, antes de executar uma obra de arte. Então, você vê uma obra de arte no museu, esse quadro aqui que está atrás de mim, né? Então, tem uma
é um agenciamento concreto, você vê. Eu não sei exatamente o que o artista pensou quando fez esse quadro, mas sem dúvida que ele pegou materiais, né, computadores e tal, spray, e juntou elementos, né, agenciamento concreto. Mas esse agenciamento concreto precisa de uma máquina abstrata, ou seja, de um conceito. O que o artista pensou? Ele quis fazer o quê? Ele quis fazer uma cidade? Ele quis fazer um corpo mecânico? Qual é o conceito? Então, são os conceitos. Então, veja, construir um corpo sem órgãos tem a ver com você agenciar elementos. Deleuze e Guattari vão dizer um coletivo. Não existe corpo sem órgãos sem coletividade, sem um fórum. Um coletivo aí, pessoal, não é uma reunião de pessoas, não, tá? Coletivo, para Deleuze e Guattari, não é assembleia, juntar um monte de pessoazinhas. Não tem nada a ver com isso. Coletivo, para eles, tem a ver com multiplicidade de corpos. Corpos que são tanto cósmicos, né, galáxias, planetas, estrelas, quanto corpos subatômicos, né, corpos microscópicos, corpos intensivos, corpos humanos e não humanos. Isso é coletivo para eles. Né? É necessário juntar corpos e necessário juntar ideias, né, máquinas abstratas, né, linhas por onde você circula, formas de pensar. Lembra muito aquela dualidade que a gente viu, né, de extensão e pensamento em Spinoza, né? Agenciamentos concretos, extensão e máquinas abstratas, né, pensamento. Então, é necessário construir, né? Bom, aí como eu falei, né, construir isso implica perigos. Quais são os perigos, né? Não construir nada. Então, a pessoa que não quer experimentar, não quer desejar, quer apenas se reproduzir. Muito bem, existem muitos assim, né? Muitos que só cumprem ordens, muitos que só fazem o que o papai e mamãe querem, o que o Estado quer, o que a religião quer, o que o outro quer, o que a sociedade espera, o que a cidade quer. Né? Então, o primeiro perigo é não construir nada. Você ficar no seu lugar, né? Como uma máquina que só se reproduz. Reproduz a si mesmo, reproduz a sociedade, reproduz o desejo do outro. O primeiro perigo é esse. Né? Mas também existem outros perigos, de você construir um corpo sem órgãos ou tentar construir e nada acontecer. É possível você tentar construir, por exemplo, num relacionamento amoroso, né, uma máquina de amor e nada acontecer. Ou uma máquina de pensamento e nada passar. Né? Um outro perigo, um terceiro perigo, é ir rápido demais. A gente vê muito isso nas experimentações, todas as experimentações, inclusive amorosas, né? Quando a pessoa vai com muita sede ao pote, aí destrói os relacionamentos porque ela tem muita ansiedade, vai rápido demais, né? Construir é necessário ir passo a passo, não é assim que os artistas fazem, né? Então é necessário um passo a passo. Não pode ir rápido demais, porque se for rápido demais, você destrói. Se um artista tem uma ideia na cabeça e ele vai tentar construir rápido demais, a ideia não se efetiva, né? Nas experimentações com drogas também acontece isso. A pessoa vai para uma festa e bebe rápido demais, fica bêbada, perde a festa, perde a alegria, não sabe dançar, cai no chão, vomita. Né? Então vai rápido demais. É outro perigo, o terceiro perigo. Um outro perigo, né, que talvez não seja tão chamativo, mas é um perigo, é você derrapar por um outro tipo. Então, por exemplo, você tenta construir um corpo masoquista, que é um exemplo que eles dão bastante aqui, né, que é um exemplo muito literário, né, que vem do Sachet Masoch, que foi um escritor que lançou o próprio termo masoquismo, né, que a psiquiatria se apropriou de Sachet Masoch para criar o termo masoquismo, né, que supostamente é aquele que tem prazer na dor. Então, se você tenta construir um corpo masoquista, que tem a ver, segundo Deleuze, não um corpo que tem prazer na dor, mas é um corpo onde a dor é uma forma de intensificação da vida. Então, não é alguém que busca o prazer na dor, mas é que a dor é uma forma de intensificação da vida, e por isso uma alegria imanente. É uma coisa totalmente diferente do que a psiquiatria pensa sobre isso, mesmo a psicanálise. Bom, você pode tentar construir um corpo masoquista e falar assim, mas para intensificar isso, talvez usar drogas, né? Ou pode ser interessante. Mas veja, talvez você esteja derrapando para um outro tipo. Porque se você usa drogas para intensificar o prazer masoquista, você não vai vivenciar a pureza, digamos assim, da experiência masoquista, propriamente. Então, se você tenta juntar, derrapar para outro tipo, é um perigo também. Né? Como, por exemplo, pessoas que são mesmo, né, esquizofrênicas, paranoicas, e o Arthur teve esse perigo também, né? O Arthur tinha diagnóstico de esquizofrenia, era um artista esquizofrênico, e também usava muitas drogas, então você começa a derrapar para outro tipo, e tem perigos nisso. Tem perigos, o Arthur vivenciou no seu corpo esses perigos.
Então, vocês vejam, é necessário, inclusive, escolher o tipo de corpo sem órgãos, né? É muito como escolher que tipo de vida você quer viver, né? Não dá para viver todas as vidas. Não dá para ser tudo, né? Então, aí já vem um tipo de indicação bem interessante, né? Você tem que construir um corpo que faça sentido para você, que intensifique a sua vida. Por isso que eu falei, o exemplo não é modelo. Os exemplos que Deleuze e Guattari trazem aqui não são modelos. É isso que os jovens, quando leram Antiédipo, ou mesmo que leem hoje Mil Platões, ficam achando assim, o negócio é ser masoquista, ser drogado, né? Ser esquizofrênico. Não, não tem nada a ver com isso. Não é modelo, é exemplo. Que você pode ter as mesmas sensações de um drogado sem se drogar. O Deleuze cita Henry Miller. É possível se embriagar com água pura. Então você pode ter sensações semelhantes com outro tipo de corpo. Então derrapar para outro tipo é também um perigo. É necessário construir o seu próprio tipo. E o que é esse tipo? O que são esses tipos? Né? Então eu falei alguns aqui, né? Paranoico, esquizofrênico, drogado e tal. Então, o Deleuze e Guattari dizem, né, que esses tipos, né, são como que gêneros de corpos sem órgãos. Eles vão dar outros exemplos, vão falar do amor cortês, do tal, vão falar das experiências espirituais e sexuais da China antiga. Então, tem muitos exemplos, né? Eles trazem no texto e muitos outros que não estão, obviamente, no texto. Eles dizem que os tipos de corpos sem órgãos é como os atributos na filosofia de Spinoza. Então, aí, Deleuze e Guattari fazem uma aproximação entre o corpo sem órgãos e a ética de Spinoza, que a gente já viu aqui. Então, a gente viu que Spinoza fala de 3 conceitos, né, principais, né? A substância, os atributos e os modos. Então, os atributos, né, que para Spinoza Deus ou natureza tem infinitos atributos, eles dizem, né, os infinitos atributos são os tipos de corpos sem órgãos. E as intensidades que percorrem esses corpos são os modos, são as modulações. Então, são gradientes, são linhas de intensidade que percorrem os corpos. E o conjunto de todos os corpos sem órgãos é como se fosse Deus ou natureza. Né? O Deus ou natureza da filosofia espinosista. Né? Então, o Deus ou natureza da filosofia espinosista é o conjunto de todos os corpos sem órgãos, né? Deus ou natureza como o conjunto de todos os corpos sem órgãos, e os diversos tipos, que são como atributos. Né? Então, vocês já vejam que é uma problemática realmente ética, né? A ética de Spinoza, né? Para pensar a ideia do desejo. Ele vai chamar esse conjunto de corpos sem órgãos de plano de consistência. Então, é um plano de consistência porque, veja, não há desejo que não tenha consistência. Então, é necessário uma certa firmeza no desejo. Então, o desejo tem que ter consistência. Por isso que eu falei, não dá para a gente derrapar para um outro tipo de corpo sem órgãos toda hora. Né? É necessário construir um corpo sem órgãos. Né? É necessário perseverar no próprio desejo. É necessário que o desejo tenha consistência. Porque se o desejo não tem consistência, ele não produz nada. Fica frágil, inconsistente. Então, o plano de consistência é um plano de composição, né? Tal como Spinoza fala, né? Como os corpos e as ideias se compõem na natureza. Né? Então, esse seria o conjunto dos corpos sem órgãos, que eles falam assim, é hipotético, né? Será que existe um conjunto dos corpos sem órgãos? Aí, nessa hora, eles vão para a filosofia, né? De Spinoza. Então, a gente pode postular um conjunto de todos os corpos sem órgãos, que é a condição de possibilidade do próprio corpo sem órgãos, né? O corpo do desejo. Mas isso é só hipotético, né? Assim, então é melhor a gente ficar na experimentação concreta de cada um com um corpo sem órgãos. Né? Bom, então nessa experimentação concreta de cada um com um corpo sem órgãos, de produzir o seu corpo sem órgãos, a gente vê então que o corpo sem órgãos ele é um limite. Daí a importância da prudência. Então significa que é o nosso limite. Eu deixo o exemplo aqui de você vai numa festa e beber rápido demais, né? Então, veja, há limites. Se você vai rápido demais, você ultrapassa o seu limite. E se você ultrapassa o seu limite, você se destrói.
Então, o corpo sem órgãos, ele é o desejo e é o limite do desejo. Porque o desejo tem limites. E se você vai além do limite do que você pode, você já não pode mais coisa alguma. Então, veja, o Spinoza fala muito disso, da potência, né? Mas a potência tem um limite, é o limite do que se pode. Se você ultrapassa o limite do que você pode, você já não vai fazer mais nada, né? Aí você vai virar um corpo lúgubre, né? Um corpo esvaziado, né? E não um corpo que dança numa festa, por exemplo, um corpo alegre, um corpo de êxtase. Então, o corpo sem órgãos é o limite do desejo. Mas que limite é esse? O limite imanente. Qual é o contrário do limite imanente? O limite transcendente. E o que é o limite transcendente? É o limite dado pelo outro. Ou seja, o limite que vem da separação, que vem do outro. Então, o limite que a cidade dá, o limite que a legislação dá, o limite que uma moral dada oferece. Isso é um limite transcendente. O corpo sem órgãos é um limite imanente. Por isso é uma experimentação. E veja, experimentação no duplo sentido, científico e artístico. Né? Os cientistas fazem experiências, não é? Experimentações. Então, um cientista não sabe, por exemplo, o que um composto químico pode fazer. Ele precisa primeiro experimentar no laboratório, misturar os elementos. Por isso que às vezes explode. As experimentações científicas frequentemente dão errado. Mas sem experimentação, uma coisa nova não se dá, uma invenção científica não se dá. Da mesma maneira na arte. Os artistas eles precisam experimentar. Experimentar na literatura, experimentar na pintura, na arquitetura e por aí vai. E frequentemente dá errado. Mas sem experimentação não há criação. Então, na experimentação, você percebe que tem um limite. Se você mistura demais os compostos, vai explodir. Né? Se você coloca peso demais numa estrutura, para pensar na arquitetura, o edifício desaba. Né? Então, é necessário pensar um limite imanente. Então, o corpo sem órgãos, ele tem a ver com a ética. E o corpo sem órgãos tem a ver com o limite imanente de cada corpo. E veja, a ética tem a ver com isso, né? A ética tem a ver com criar, né? Ser o que você é, nesse sentido de desejar, criar, fazer algo, mas também aquilo que você não pode fazer, né? Qual é o seu limite? Até onde você pode? Mas aí que tem o paradoxo, né? O limite é também uma espécie de excesso, porque o limite é até onde você pode ir. Mas até onde você pode ir? Você sabe até onde você pode ir? Então, nós não sabemos até onde nós podemos ir. Por isso, temos que experimentar. Então, quem usa drogas, né? Assim, maconha, álcool, né? Você não sabe até onde o seu corpo aguenta. Você não sabe, e mais ainda, você não sabe qual é o seu equilíbrio, o seu limite, para que você fique bem, para que aquela substância componha com você, para que você se sinta bem. Você não sabe, então é necessário experimentar para que você vá até o limite. Então, o limite é também o ultrapassamento de um certo limite, que é o limite dado pelo outro, né? Aí a gente já entra num segundo problema do texto, que é a luta, que é o combate. O combate contra o quê? O combate contra a organização, o combate contra a moral, o combate contra os estratos, como eles falam, né? Com os processos de estratificação. Então, encontrar o seu limite é também ultrapassar o limite, né? Ultrapassar a proibição, ultrapassar aquilo que tentam nos confinar a uma forma dada. Porque se é experimentação, é inventar uma nova forma. Então, ir além de um certo limite. E vocês vejam, né? Aí o limite, ele é dado, como eu falei, né? Pelas regras da cidade, pela moral, né? E também por aquilo que, na ordem estabelecida, no plano de organização dado, trai o desejo. Então, volta ao tema da traição. Né? Lembra que a gente discutiu isso lá com Lacan, na ética da psicanálise, né? O problema da traição, né? De que sempre somos traídos, né? Sempre traem o nosso desejo, mas depende do que nós fazemos com essa traição, né? O homem comum, diante da traição do desejo, se submete, faz um equilíbrio, faz um acordo, né? O herói, né, que está em todos nós, é aquele que vai até o fim, mesmo que encontre aí a morte.
Então, vocês vejam que, apesar da linguagem da Deleuze e Guattari serem diferentes, há muitas proximidades entre eles. Há na ideia do corpo sem órgãos uma questão trágica também. Por isso, os corpos lúgubres, né? O encontro com a morte é um perigo, né? A morte. Mas, às vezes, Deleuze e Guattari jamais, em nenhum momento, falam que a gente tem que ir em direção à morte. Pelo contrário, eles são autores da vida, né? Então, como ir em direção à morte sem se destruir? Como encarar o medo da morte? Como encarar o limite que a própria morte dá sem ser destruído por ela? Mas se renovar, né? Nessa própria experiência, né? Então, aí, Deleuze e Guattari vão falar da traição do desejo. Que traição é essa do desejo? Então, eles falam que o desejo é traído pelo padre, né? É traído pela figura do sacerdote. Aí volta aí a crítica do sacerdote, a crítica dos padres, né? Que Spinoza faz, que Nietzsche faz e que Deleuze e Guattari retomam, né? Os padres, né? Que basicamente são aqueles que falam em nome do desejo. Os sacerdotes, padres, pastores, coaches, publicitários, né? Em cada época tem os seus padres, os seus sacerdotes, né? Que vão ficar interpretando o que nós somos, querer direcionar o nosso desejo. Os padres, então, são aqueles que traem o desejo. Eles falam que tem 3 tipos de padres, né? Os padres, então eles falam que o desejo pode ser traído pelo norte, pelo sul e pelo leste. O desejo é traído pelo norte quando a gente acha que o desejo tem a ver com a falta. É a lei negativa, né? Então, você só deseja porque te falta algo. Eu desejo um pão porque me falta o pão. Eu desejo alguém porque me falta alguém. Então, é a falta. É como aquela coisa de consciência, é consciência de alguma coisa. Então, se é desejo de alguma coisa. Se é de alguma coisa, desejar é falta. Né? Que é uma coisa que certa tradição lacaniana muito enfatizou, né? Falta, falta. Né? Então, dizer que o desejo é marcado pela falta. É o norte, né? O outro é você pensar, a outra traição é você pensar, que vai pelo sul, né? É você tentar preencher o desejo com o prazer. Inclusive, é uma coisa que muita gente confunde, né? Que acha que desejo tem a ver com prazer. Desejo não é prazer. Pelo contrário, o prazer é aquilo que trai o desejo. Porque o desejo não busca o prazer, o desejo só busca desejar. O desejo, ele é imanente, ele não é transcendente, ele não busca algo fora dele próprio. O desejo, ele é intransitivo. O desejo só busca o desejar. O prazer, na verdade, só vem interromper o desejo. Então, por exemplo, o amor, né? Você ama alguém, e o amor é intensivo, o amor é desejo, né? Mesmo inclusive, o desejo sexual, né? O ato sexual é um ato de conexão de corpos e de intensificação, de um desejo profundo. Agora, quando o erotismo, quando o sexo está direcionado para o orgasmo, simplesmente para o orgasmo, né, esse prazer, o orgasmo, ele é aquilo que vai acabar com o desejo. Né? Literalmente, vai acabar com o sexo, vai acabar com o aborto, vai acabar com o desejo. E eles dão exemplos no texto dos manuais eróticos chineses, indianos, né, como, por exemplo, o Kama Sutra, é um exemplo, né, de que mostra que no ato sexual tem que se evitar justamente a ejaculação, ou seja, tem que se evitar o orgasmo. Por quê? Porque se você evita o orgasmo, você mantém o desejo e o sexo e as intensidades o mais longe possível, né? É uma intensificação do desejo erótico. Então, veja, isso é desejo erótico. É manter-se. O desejo que busca a si próprio. Se você acha que o desejo tem por finalidade o prazer, você acha que o desejo tem por finalidade o fim, acabar. Então, prazer é um modelo extrínseco ou transcendente que produz o fim do plano dos desejantes. Então, Deleuze e Guattari brincam, né? Existem padres hedonistas, né? Então, existem muitos padres hedonistas. Nossa, a nossa sociedade, como diz Paul Preciado, né? Fármaco pornográfica, tem muitos padres hedonistas, né? Muitos sacerdotes do hedonismo, né? Que dizem que a nossa meta é o prazer, né? Então, até mesmo, né, as pessoas falam das drogas como uma forma de prazer, né? A droga vai muito além do que um prazer, né? Como diz Deleuze. Tem a ver com mudar a nossa percepção, nossa maneira de perceber as coisas. Isso é imanente, isso não é transcendente, né? E, por fim, o terceiro e último traição do desejo, né? Então, a primeira traição é a falta, o desejo é falta. Você só deseja porque você busca algo para te preencher. A outra coisa é o desejo como prazer, que vai interromper o desejo, acabar com o desejo. E a outra traição ao desejo é o ideal impossível. Dizer assim, o desejo é uma coisa impossível. É uma impossibilidade.
desejar, né? Então, são 3 formas de traição ao desejo, né? E Deleuze e Guattari vão mostrar, né? O desejo, nada falta o desejo, porque o desejo ele é imanente. O desejo tem a ver com uma construção de um corpo que é preenchido por intensidade, né? No entanto, né, essas traições ao desejo produzem, então, um combate. Aí vem esse último aspecto do corpo sem órgãos, que é a luta, que é o combate, né? Lembra até o lema da UFMA, né? A vida é combate. Pois é, o corpo sem órgãos é combate, né? A vida do corpo sem órgãos é um combate permanente. É um combate permanente contra o quê? É um combate permanente contra a organização, contra a moral, contra todos esses ideais transcendentes que traem o desejo. Então, é como me lembra muito a frase do Nietzsche, né? O Nietzsche diz assim: temos que agradecer aos nossos inimigos, porque os nossos inimigos nos despertam para a nossa tarefa. Então, assim, é como se sem os inimigos a gente ficasse meio preguiçoso no nosso próprio desejo, né? Então, por isso que o corpo sem órgãos ele é ativo, combativo e prudente também. Porque existem perigos. Quais perigos? O perigo transcendente, o perigo das capturas, o perigo da moral. Então, o combate do corpo sem órgãos, ou do desejo, é um combate contra a organização. Então, organização, como o próprio nome diz, é tentar dar um lugar para cada coisa, né? Então, a organização sempre é extrínseca, sempre é transcendente, e tenta dar uma função para cada coisa. Uma função para homem, uma função para as mulheres, uma função para as crianças, uma função para os velhos, uma função para os jovens, cada coisa no seu lugar, cada lugar em cada coisa. Numa coisa. Então, o combate, né, é contra a organização, né? Então, o plano de composição do corpo sem órgãos luta contra a organização social. E o que é essa organização, né? Eles falam de 3 tipos de organização, né? De ordens. O organismo biológico, a significância linguística, social e a subjetivação. Então, o que são essas 3 coisas? O organismo, acho que é bem claro, né? Isso, né? Essa ideia de que existem órgãos com funções específicas. E como a gente viu, como nós somos animais pulsionais, os nossos órgãos não têm exatamente uma função específica, né? Eles podem ser permeados por intensidades que não têm nada a ver com a função deles. E a gente pode, inclusive, ir muito além das funções orgânicas do nosso corpo, né? A gente tem estômago para comer, mas a gente pode praticar jejuns e não comer. E vai produzir uma série de intensidades aí. Nós temos nossos órgãos sexuais, a nossa sexualidade, que a gente pode inventar 1000 coisas com a nossa sexualidade. Então, assim, a primeira coisa é desfazer essa ideia de um organismo. Mas veja, não é a natureza que cria um organismo. Basicamente, quem cria um organismo é a sociedade mesmo, a medicina, né? As funções sociais que dizem que os nossos órgãos servem para tais e tais coisas. A segunda coisa é a significância, né? Que tem a ver com os significantes, que, como dizem Lacan, mortificam o corpo. Então, a significância é dar um sentido linguístico para as coisas. Então, a linguagem, os significantes mortificam o corpo porque dão um sentido para as coisas, né? Então, o ano serve para isso, o pênis serve para aquilo outro, a boca, ser jovem, ser velho, fazer isso, fazer aquilo. Significância, dar um significado, né? Então, é uma questão social, da linguagem, né? E a subjetivação é basicamente você se apropriar de todas as suas experiências e remeter as suas experiências, as suas intensidades a um eu. Sou o eu que quero, o eu, né? A subjetivação. Você subjetivar tudo. Então, esses 3 estratos, né? A palavra estratos é um conceito de Deleuze e Guattari, que significa, que vem da geografia, da geologia, né? Estratos tem a ver com sedimentações, tal como as rochas vão se sedimentando com o tempo, né? Então, basicamente, estratificação tem a ver com sedimentações, ordens que vão se sedimentando e vão se fixando em nós, né? Então, o corpo sem órgãos tenta romper essas estratificações. Os estratos são estratificações do tempo que nos fixam. Então, estratificações orgânicas, estratificações significantes, estratificações subjetivas. Veja, a estratificação, os estratos, é uma memória que pesa sobre nós, né? Lembra o Nietzsche, né? O camelo, né? Da moral que carrega os valores do mundo, né?
que carrega os estratos, o peso do mundo, a memória. Né? Então, é necessário, o corpo sem órgãos é como o leão em Nietzsche, né? Aquele que rompe com os estratos. Mas que rompe para quê? Para virar criança, né? Porque o Nietzsche fala de 3 metamorfoses do espírito, né? O espírito nasce primeiro camelo, carregando os estratos, o peso do mundo. Depois ele vira leão e diz um não a todo o peso do mundo, né? A toda a memória, a toda a organização. E, por fim, o espírito se torna criança, que é um novo começo, uma roda que gira por si mesmo, né? Alegria, dança, júbilo, êxtase. Então, o corpo sem órgãos é como essa metamorfose do Nietzsche, né? O leão e a criança, rompendo com o camelo, com os estratos, com a organização. Tudo isso, organismo, significância, subjetivação, é o que Deleuze e Guattari, inspirados em Antonin Artaud, vão chamar de juízo de Deus. Que Deus é esse? Obviamente é o Deus moral, né? Que Spinoza tanto critica. Né? O Deus feito à imagem e semelhança dos humanos. O Deus que basicamente é o humano projetado lá no alto do céu. E que a gente coloca como juiz das nossas ações. É a memória humana, os valores humanos, é a moral. Então, acabar com o juízo de Deus, acabar com o julgamento de Deus que nos condena a sermos sempre os mesmos, a nos reproduzirmos, é construir, é a tarefa do corpo sem órgãos, né? Acabar com o juízo de Deus. Então, construir um corpo sem órgãos é também acabar com o juízo de Deus. Mas é o Deus moral, tá? É o Deus feito à imagem e semelhança do humano. Porque o Deus em si mesmo talvez seja o Deus espinosista, né? Deus ou a natureza, o cosmos, né? Que é necessária uma longa experiência para que você possa experimentá-lo, né? Como uma multiplicidade. Né? Então, acabar com o juízo de Deus, o Deus moral, né? O Deus que é a própria sociedade humana, né? Bom, aí então, né? Então é necessário um combate permanente. E esse combate, né? É uma arte. Né? Então esse combate não é essa coisa, não é esse modelo nem do guerreiro, né? Do militar, do guerreiro, nem do militante, né? Não é exatamente esse modelo, né? Não tem modelo nessa luta, né? Essa luta tem muito mais a ver com a arte. Deleuze e Guattari falam de uma arte da prudência. Então, na verdade, esse combate não é exatamente uma guerra, é muito mais uma guerrilha. É quase como uma guerra de trincheiras, né? Onde a gente se entrincheira no nosso próprio corpo, no nosso próprio modo, no nosso próprio tipo, e luta contra todos os estratos que tentam nos capturar, que tentam nos sedimentar, que tentam nos esmagar com seu juízo, com seu julgamento. Na medida em que a arte da prudência é uma espécie de combate em trincheiras, entrincheirado, uma guerrilha, obviamente é necessário um mínimo de estratos, né? Porque se a gente está lutando contra o inimigo, né, diz a arte da guerra que a gente precisa conhecer bem o nosso inimigo, né? Se o nosso inimigo são os estratos, se o nosso inimigo é a memória, se o nosso inimigo é a moral, a cidade, o juízo de Deus, então temos que conservar o mínimo disso, né? Porque a gente está combatendo esse inimigo, então é necessário que a gente conserve um pouco do inimigo, como diz o Nietzsche. Temos que agradecer aos nossos inimigos, eles nos despertam para a nossa tarefa. Então é necessário conhecer bem os inimigos, saber que eles existem, conhecê-los bem e mesmo imitar os inimigos. Dizem Deleuze e Guattari, imitem os estratos. Então, imitem os inimigos. Né? Me parece que é um pouco isso, né, que a própria ideia da esquizoanálise né? É uma psicanálise militante, né? Muito crítica da psicanálise, né? Mas que imita uma certa, pode parecer exteriormente, uma psicanálise tradicional, mas é uma psicanálise muito diferente, a esquizoanálise, né? Mas a gente já sente nessa atmosfera, né? Então, para lutar contra os moralistas, é necessário conhecer bem as suas técnicas, as suas estratégias. Então, diz Deleuze e Guattari, né? Que é necessário conservar um mínimo de humano, um mínimo de estratos, ou seja, um mínimo de organismo, porque senão você vai, né, morrer. Né? Então, é necessário conservar um mínimo de organismo, um mínimo de significância, porque senão a gente se torna incomunicável, né? Para se comunicar, para ser significante. Então, é necessário um mínimo de significância. E um mínimo de subjetivação também, né? Dizer eu, né? Usar os nomes próprios, né? Falar como todo mundo, né? Então, um mínimo de subjetivação. Eles falam, né? Um pouco de ração de subjetividade para que sobreviva. Um pouco de estratos que renasçam a todos os dias.
Porque, assim, essas experimentações vão nos levar muito para além do humano, né? Essas diversas formas de experimentação nos levam para além do humano, né? Eles citam, por exemplo, as experiências... Tem muitos exemplos, eu não vou aqui retomar os exemplos que eles trazem, né? Eles falam do amor cortês, falam do Tao, falam das experimentações taoístas sexuais, que eu falei. Eles também falam, por exemplo, de uma experiência muito radical que o Antonin Artaud fez no México. O Antonin Artaud, que era esse diretor de teatro francês, escritor, ele viajou para o México e fez experiência com os indígenas, a experiência com o peyote. O peyote é uma substância psicoativa que sai dos cactos, de um certo tipo de cacto no deserto mexicano. Então, tem propriedades psicoativas muito fortes, né? Tem uma substância chamada DMT, se eu não me engano, que é a mesma substância presente na ayahuasca, muito similar também presente nos cogumelos mágicos, muito similar também presente nos... Tem uma série de substâncias psicoativas que tem uma substância parecida. O peyote é muito forte, né? É a mescalina, né? É a droga, né? O princípio ativo do peyote. Então, essa experiência do Antonin Artaud com o peyote é uma experiência que fez ele aceder a esse plano desses corpos sem órgãos, né? Esse plano para além do humano. Mas veja, qual o perigo disso? Tem muitos perigos, obviamente, nesse tipo de experiências. Um perigo é quando você vai muito para além do humano, faz uma experiência, por exemplo, muito vegetal, muito animal, muito cósmica, como essa do peyote, ou que as pessoas fazem também com a ayahuasca, ou com os cogumelos mágicos, e você não consegue voltar, no sentido de que, como é que você vai comunicar essa experiência? É necessário um mínimo de significância. Como é que você volta dessa experiência e volta a trabalhar, volta a viver a sua vida? Né? É necessário um mínimo de subjetivação. Como é que você volta dessa experiência, que às vezes obriga você a vomitar, a passar por experiências físicas muito intensas, sem morrer? É necessário um mínimo de organismo. Então, veja, aí a arte das prudências, que eles vão falar que é a arte da dosagem. Então, veja, a droga, em grego, né, se chama pharmakon. E daí vem a palavra farmácia, né? O pharmakon, né, é uma palavra grega que significa tanto veneno quanto remédio. Então, o pharmakon é tanto veneno quanto remédio, depende da dosagem. Quem é que entende de drogas na nossa cultura? Os médicos. Porque os médicos são, na nossa cultura, aqueles que trabalham com a cura. Por isso que eles são aqueles que trabalham com a dosagem, né? Então, os médicos nos prescrevem drogas. A droga, se você dá na dosagem correta, te cura. Mas se você toma de menos ou de mais a droga, o pharmakon, te adoece, te mata. Então, é necessário uma arte das dosagens. Então, a cura tem a ver com uma dosagem. Então, o corpo sem órgãos é um pouco isso. Então, a questão não é você usar o peyote ou qualquer droga. Qualquer coisa pode ter o efeito de droga. Né? A gente falava das experiências amorosas. Né? É necessário, na experiência do amor, que a gente não vá nem de menos nem de mais. O amor também tem a sua dosagem, para que nos cure. Né? Então, o pharmakon é tanto um veneno quanto um remédio. É a mesma substância que mata e que faz viver. Então, o corpo sem órgãos, o desejo, também tem a ver com isso, com uma dosagem. Há que saber usar, há que saber construir o corpo sem órgãos, o seu próprio desejo. É necessário também ter uma dosagem daquilo que passa por esse corpo. Então, para ir além do humano, é necessário ter um mínimo de humano, para que o próprio humano seja curado da sua organização, curado da sua ordem, curado do seu julgamento, do juízo de Deus, né? Do juízo moral. Bom, teria outras coisas para falar, mas acho que não tem tempo. Mas acho que, em linhas gerais, acho que isso que é o mais importante sobre a problemática ética, né, da construção do corpo sem órgãos. Né? Então, vocês vejam que, para retomar e resumir, né, é uma problemática da singularização, então não há modelo, não há normal, não há normalização.
porque não há regra extrínseca, transcendente, moral para isso. É uma ética da singularização e não da normalização. É uma ética das intensidades e não de processos normalizados, extensivos, né? E uma ética da vida, né? Contra a morte, né? Que são duas mortes, né? É como se o corpo sem órgãos estivesse sempre entre duas mortes. Quais são as duas mortes? A morte propriamente dita, né? De você ir rápido demais e se destruir e acabar com a própria experimentação do desejo, ou a primeira morte, que é simplesmente a vida da maioria das pessoas, que é essa vida mortificada, essa vida reproduzida, né? Essa vida onde somos apenas robôs, né? Que só fazemos o que os outros querem, o que o plano de organização deseja. Essa vida da obediência. É uma morte em vida, como o próprio Lacan, inclusive, diz, né, sobre isso. Então, a ética do corpo sem órgãos é uma vida que vive entre duas mortes. A morte da reprodução social, do plano de organização, e a morte quando você vai rápido demais, quando você busca escapar dessa primeira morte, mas aí você acaba recaindo na segunda, acaba se destruindo, né, acaba recaindo num tipo que não produz mais nada, um corpo esvaziado, né? Se produz, por exemplo, o esquizofrênico como entidade clínica, né, que não produz mais nada, né? Exatamente, Sara. Então, a ética do corpo sem órgãos é uma experimentação como medida, exatamente. Então, é a coisa da cura, né, do farmacon, né? O corpo sem órgãos pode produzir morte, mas pode produzir vida também, né? Então, é uma questão de dosagem de prudência, né? São as medidas. Mas essa medida não é extrínseca, não vem do outro, é uma medida imanente. É por isso que os antigos médicos, né, os xamãs, né, eles tinham muito esse cuidado, né, de ver o que é o bom, o prudente, o necessário para cada um. Coisa que, inclusive, a clínica médica contemporânea perdeu muito, né, porque os médicos acabam medicando as pessoas muito baseado em padrões, né, e cada um tem um corpo, um devir próprio do corpo que exige uma ética, uma medida para cada um. Mas no caso que Deleuze e Guattari coloca, essa medida cada um vai ter que encontrar. Como? Experimentando. Então, uma ética da experimentação que você encontra a sua justa medida, e não a medida da cidade. Então, a diferença aí da prudência aristotélica, cuja medida é a regra da cidade, é a justa medida da cidade, da moral, e a prudência no sentido de Deleuze e Guattari, que a justa medida é imanente. Cada um tem que encontrar a sua. Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, beleza. Então, vamos ficar por aqui. Então, amanhã a gente vai discutir, então, a nossa última aula amanhã. A gente vai discutir o texto do Foucault, uma entrevista do Michel Foucault, para a gente fechar essa segunda unidade, né? Pensando essa ideia de uma ética imanente, né? Então, a gente viu Lacan, agora Deleuze e Guattari, e amanhã a gente vai ver, então, Foucault, que é uma entrevista do Foucault falando sobre a ética do cuidado de si como prática da liberdade. A gente vai retomar um pouco dessas reflexões que a gente viu com Lacan, com Deleuze e Guattari no Foucault. O Arthur perguntou, repetir sobre o organismo. Falei tantas coisas sobre o organismo. Qual é exatamente, Arthur, a sua dúvida sobre o organismo? Então, o organismo é isso, né? Assim, o organismo ele é uma organização biológica, né? Nós temos uma organização biológica? É óbvio. Quando nós olhamos para o nosso corpo externamente, nós, obviamente, somos mamíferos, gênero Homo sapiens e por aí vai, né? Cada órgão funciona de uma certa maneira. Esse é o organismo. Mas nós sabemos que a vida concreta humana, a gente utiliza os órgãos de maneiras outras. O exemplo que eu dei da psicanálise, né? Que nós não temos instinto, temos pulsões, né? A boca não serve só para falar e para comer. A boca serve para muitas coisas. Depende do acoplamento que você faz, né, da boca com outros órgãos, com outros corpos, né? E como você intensifica a sua boca, e por aí vai. Então, ir além do organismo, né? Que é uma organização biológica. Beleza, pessoal? Então tá. Então vejam lá o texto, leiam o texto do Foucault, tá? E aí amanhã a gente discute o texto, tá bom?
Valeu, um abraço, tchau.